Olá, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo falarei para vocês um pouco sobre a sociedade na Idade Média. Será um vídeo bem básico, eu não conseguirei entrar muito em detalhes. E servirá mais para poder utilizar como base para poder falar de outros assuntos mais pra frente. Sim, agora estou falando de um monte de vídeos de assuntos base para poder ir aprimorando e chegar aos assuntos principais. Eu acho que essa estratégia pode ser mais inteligente do que a que eu estava utilizando antes de fazer uma linha, seguir uma linha, falar tipo sobre um tema, acabar o tema e falar sobre outro, coisa assim. Acho que ficou mais interessante porque assim eu posso voltar no tema assim que vocês me pedirem ou que for conveniente ou necessário. Por esse vídeo eu explicarei coisas bem simples. Acredito que nem será tão grande assim quanto aqueles dos povos europeus. Por sinal, eu venho tentando tornar meus vídeos mais dinâmicos e mais curtos. Não sei se vocês conseguiram reparar ou estão curtindo isso. Por favor, se vocês acham que não ficou bom, que preferem o estilo anterior, postem nos comentários, falem comigo, sei lá, tentem falar. E eu sinceramente não tenho como saber sem uma resposta de vocês. Mas enfim, vamos começar pelo seguinte. Como vocês se lembram, eu expliquei que existem 5 povos europeus, certo? E que só um deles iniciou a Idade Média como um povo cristão. Nem todo ele, ainda havia pagãos entre eles, quando iniciou. Mas só os latinos iniciaram a Idade Média cristãos. Os demais eram povos pagãos. E, por consequência, a religião é uma coisa muito importante para se entender uma sociedade na Idade Média e talvez nos dias de hoje também. Não que eu vou falar que tem uma religião melhor ou uma religião pior. Não, eu sou meio contra esses discursos aí. Talvez eu até critique algumas religiões por algumas coisas ruins que elas promovam, ou elogie outras por algumas coisas boas que elas façam, mas, sei lá, o que faz a religião são as pessoas que a seguem e não a religião em si. Lógico, se uma religião for maligna demais, ela é uma religião maligna, mas aí a gente pode concluir porque todas as pessoas que a seguem também são malignas, mas isso não é o assunto aqui, o assunto principal aqui do vídeo. Então eu vou tentar não debater muito mais que isso de bom ou mal. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, a religião define alguns padrões de organização em uma sociedade. Ainda mais em uma sociedade sem um Estado ou sem um Estado forte. Lógico, eu estou considerando como religião aqui também o ateísmo e outras crenças não celestiais, assim, crenças em não divinidades. Não que eu apoie o Estado forte também, eu também não apoio ele. Eu também sou completamente contrário a ele, mas enfim, isso é um outro detalhe. Mas a religião, somente sociedades que não têm um Estado muito forte para ditar suas regras, tendem a ser o molde da sociedade em algumas coisas. Na Idade Média isso era meio que uma regra. As sociedades eram moldadas por suas religiões e não tanto por seus estados. Porque afinal, na Idade Média, até havia o que sobrou do Império Romano Oriental, falei merda. E algum reino razoavelmente grande ou outro, mas não haviam grandes estados, grandes reinos, capazes de controlar tudo e todos com regras, leis, constituições como tem hoje. Não tinha isso. E então, normalmente, a organização da sociedade recaía em partes sobre o que chamamos de religião. E como eu falei já no vídeo lá dos povos europeus, quando se iniciou a Idade Média, somente o povo latino era cristão ou seguia o padrão da religião cristã na organização de sua sociedade. Os demais povos seguiam padrões pagãos de organização social, que em alguns casos eram completamente anárquicos, ou próximos a isso. Mas, como vamos dizer, isso foi um molde importante, principalmente porque o que nós conhecemos de sociedade na Idade Média que aprendemos na escola, que por sinal eu sinceramente não acho que seja um retrato muito fiel, mas é complicado explicar essas coisas quando você tem pouco tempo e pouco interesse dos alunos. A gente aprende que a sociedade era dividida em estamentos, né? Nobreza, clero e os demais. Tem gente que chama de plebe, tem gente que chama de servos, enfim. Eu prefiro chamar de os demais porque eles são os demais. E esses estamentos nada mais é do que as classes sociais que existiam na Idade Média. Antes de tudo, para ninguém começar a falar besteira aqui, entenda uma coisa, classe social é uma coisa, classe econômica, que hoje as pessoas gostam de dizer que é classe social, é outra coisa completamente diferente. Classe econômica, você é definido na sua classe de acordo com o que você tem de dinheiro. Classe social não tem nada a ver com o dinheiro. Se você fosse de uma classe social tal, e mesmo que tivesse mais dinheiro que de outra classe, se a outra classe tivesse um privilégio que a sua não tenha, não adianta nada. Não tem nada a ver, esse negócio de dinheiro e classe social.
Tanto que é social, se fosse de dinheiro seria classe econômica. Já vamos entender isso, né? Não que eu vou falar muito de economia nesse vídeo. Ainda pretendo fazer algum vídeo sobre economia na Idade Média para explicar para vocês e quebrar alguns tabus e até comprovar algumas outras coisas, mas não é o intuito desse vídeo aqui. Mas enfim, tá entendido, né? A diferença. Os estamentos, lá, nobreza, clero e outros, são classes sociais. E isso é típico da sociedade cristã latina. Essa divisão de classes sociais é típica da sociedade cristã latina. E é isso que nós aprendemos sobre a Idade Média nas aulas de história na escola. Lógico. Mas isso, vocês vão falar, mas isso ocorreu em outras sociedades também. Eu não vou negar que ocorreu. É óbvio que sim. Mas isso ocorreu após elas terem sido cristianizadas. O que foi mais pro final da Idade Média, não no início. Então, a gente pode até ver esse padrão em algumas sociedades. Sem falar que, esse é um padrão da Igreja Católica, das sociedades que seguiam a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, as pessoas que seguiam a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa poderiam seguir um padrão um pouco diferente, não é exatamente assim. Se eu não me engano, tem uma coisa assim, de que nobreza e clero acabam se fundindo, né? Na ortodoxa. Eu não tenho certeza para poder afirmar, mas tem algo do tipo. Não é tão bem separado quanto nos cristãos ocidentais, cristãos orientais, assim. Não é, entenda assim, Igreja Católica, cristão ocidental. Igreja Ortodoxa, cristão oriental. Porque eles dividiram a Europa no meio, entre Ocidente e Oriente. Mas isso também é assunto para outro vídeo, que é algo interessante de discutir também. Mas então, essa base de classes sociais que eu falei, de nobreza, clero e outros que a gente normalmente aprende na escola, é uma base típica das sociedades cristãs católicas europeias durante a Idade Média. Então, talvez uma sociedade que antes era pagã, quando pagã não seguisse essa regra. Depois que passou a ser cristã católica, passou a seguir essa lógica. Mas são coisas um tanto quanto diferentes. E mesmo essa lógica não surgiu tão no começo assim na Idade Média. Não surgiu quando virou. Ela parece que surgiu um pouco depois, quando a igreja começou a se transformar numa instituição, se tornar uma instituição forte. Porque ela era uma religião forte, mas no começo ela não era uma instituição tão forte assim ainda. É interessante também separar de igreja como religião e como instituição, porque isso também molda um pouco os padrões de sociedade daquela época. Em uma sociedade com uma religião não institucionalizada é mais difícil criar divisões nela, porque não há como algum líder religioso utilizar de seus poderes religiosos de fé para convencer as pessoas disso com tanta facilidade. Mas enfim, essa é a base da sociedade cristã. Como eu falei, em sociedades pagãs isso poderia variar muito. Algumas sociedades pagãs, como a nórdica, se não me engano, esse negócio de nobre e não nobre, não era assim que funcionava. Pelo menos não enquanto eram pagãos. A divisão era um pouco diferente. Era guerreiros e não guerreiros. Dizem que isso também levou ao surgimento do significado de nobre, mas isso é assunto para outro vídeo. E provavelmente não é algo que aconteceu na sociedade nórdica em si. Mas como eu estava falando, na sociedade nórdica, a divisão não era entre nobres, clero e outros. Era entre guerreiros e não guerreiros. E como isso era dividido? Aqueles que não eram guerreiros não iam para a luta, né? Não iam para a guerra. Eles tiravam seu sustento de outras formas. E não se envolviam em batalhas, por consequência. E eles faziam acordos com os que eram guerreiros para poder, ter a proteção deles em troca de alguma coisa. A proteção deles era um serviço, assim. Eles contratavam como mercenários ou faziam um pacto com algum grande senhor da guerra para, sei lá, às vezes ajudava ele com alguma coisa no transporte, sei lá, em troca da proteção dele. E os guerreiros, por sua vez, não atacavam aqueles que faziam acordos com eles. Provavelmente também não atacavam tudo e qualquer pessoa. Havia um certo código de ética, assim, que eu teria que estudar um pouco mais para poder falar para vocês sobre eles, mas não saíam atacando tudo e qualquer um. Eles tinham, parece, algum respeito entre as pessoas que eram do mesmo grupo étnico deles, ou da mesma... Às vezes nem tanto pelo grupo étnico em si, mas por pessoas que conviviam com eles. Às vezes nem tanto isso. Mas entre os pagãos nórdicos tinha isso. Entre os celtas, aparentemente a divisão é outra. A divisão social tem a ver entre religiosos e não religiosos. Religiosos eu falo assim, druidas, se não me engano são assim que os sacerdotes pagãos celtas se dizem ou são intitulados. Então, tinham aqueles que eram druidas e aqueles que não eram druidas. E aí os nobres, os não nobres, estavam todos nesses não druidas. Ou até alguns nobres podiam ser druidas em si. Eu não tenho certeza, não conheço tão a fundo a religião pagã celta para poder falar para vocês. Mas
A organização deles era mais ou menos assim. Uma sociedade pagã religiosa, mas uma religiosidade bem centralizada. Tipo, não havia o grande líder celta, o grande druida, assim. Não, havia o druida daqui, o druida de lá, e eles respeitavam um código tal, que eles consideravam a religião deles, e assim eles guiavam seus povos, suas comunidades, assim. Mas não havia o grande líder. Por sinal, acho que nenhuma religião pagã, assim, porque a religião pagã geralmente não é institucionalizada como a Igreja Católica. Então, tipo, eles não tinham esse poder para poder centralizar em uma figura chave, coisas que nem a do Papa, e depois poder centralizar todas as regras nele e ele ter o poder para poder definir quem tem mais poder e quem tem menos. Não, as religiões pagãs não tem esse centralismo todo para poder falar alguma coisa assim. Eu me lembro de nenhuma delas tem isso. Eu não sei dizer exatamente como funciona a sociedade germânica e nem a sociedade eslava nesse ponto. Que eu me lembre, na sociedade eslava não existe divisão entre religiosos e não religiosos, tipo clero e outros, não existe essa divisão. E agora eu não tenho certeza se existia a divisão entre guerreiros e não guerreiros, ou se tinha algum grau de nobreza já, coisa assim. Ah não, tinha sim, tinha algum grau de nobreza. A religião eslava reconheciam nobres, como eles já tinham nobreza antes do cristianismo, nobres no sentido de líderes guerreiros, mas tipo, não no mesmo sentido de líder guerreiro dos nórdicos, porque líder guerreiro dos nórdicos não é hereditário, tipo, você não herda o seu título do seu pai, você tem que fazer isso por merecer, tem que convencer os homens que o seguem para te seguir. Entre os eslavos não era assim, eles realmente tinham títulos hereditários, que lógico, poderiam ser perdidos, mas você nascia com ele, você teria que perdê-lo por sua incompetência, para poder ficar sem ele, assim. Você tinha que perdê-lo por incompetência sua, por algum problema seu, alguma merda que você fizesse. Mas sim, essa é uma diferença marcante. E os germânicos, como eu falei, eu não sei muito bem para explicar para vocês, senão eu explicaria com o maior prazer aqui. E eu teria que estudar para fazer isso num vídeo mais específico sobre a sociedade germânica pagã da Idade Média. Assim eram as divisões. Sobre esse negócio de nobre, clero e outros, que ficou muito padrão no final da Idade Média, tem uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês. Os nobres têm alguns privilégios, como a terra, como a propriedade da terra. Porém, eles têm a desvantagem de que a guerra inevitavelmente irá parar nas mãos deles. Não que os outros ou os clérigos não tenham alguma coisa a ver com a guerra. Eles até tinham a ver com a guerra quando ligavam em lutas contra líderes pagãos, coisa assim, ou líderes de outras religiões. Mas, tipo, quando a guerra era entre dois senhores cristãos, ou entre reinos cristãos, não existiam nações naquela época ainda, entre reinos cristãos e coisa assim, ou entre grupos de nobres, coalizões de nobres cristãos, eles não tinham nada a ver e se isentavam completamente da batalha. Ou não, tem exemplos que provam o contrário, mas no geral, eles não teriam por que se importar. Eles não tinham obrigação nenhuma com a luta entre nobres cristãos. Então, tipo, o ônus desse tipo de guerra que caía só sobre os nobres. Entre nobres civilizados, tipo, eu vou entrar... Civilizados é uma palavra um pouco preconceituosa, talvez. Mas eu teria que utilizar um pouco desse preconceito para definir algumas coisas para vocês. Mesmo entre os povos que eram pagãos, considerados bárbaros, tipo, tinham aqueles líderes, nobres, guerreiros, não sei o que não queriam, tipo, atacar pessoas comuns. Eles só queriam dominar a terra de outros nobres para eles poderem tomar o poder para eles, daquela terra. Então, tipo, nesses casos, eu estou considerando como civilizado, eles não iam brigar, tipo, com as pessoas comuns de lá. Eles iam brigar com outro nobre só. Então, tipo, nesse tipo de guerra mais civilizada que eu falei, que é só entre um nobre e outro, eles também não eram obrigados a se envolver. Então, como esse tipo de guerra era o mais comum durante a Idade Média, pelo menos mais pro final, no começo talvez não fosse tão comum. Porque, por exemplo, os pagãos nórdicos não respeitavam tanto a religião, os líderes, na verdade não respeitavam ou respeitavam. Como eles eram saqueadores, quando invadindo terras cristãs, eles não ligavam se o cara era religioso ou não, eles simplesmente queriam o ouro dele, só isso. Então, como líderes religiosos eram mais indefesos, eles queriam matar eles porque era mais fácil, né? Mas não porque eles tinham preconceito contra eles, assim. Mas esse tipo é um tipo de guerra bárbara, porque ele não está interessado em tomar a terra do outro, ele está interessado em tomar riqueza, não está se importando com quem ele está atacando. Então, tipo, nesse tipo de guerra, as pessoas comuns e os clérigos tinham algum ônus na guerra. Esse tipo de guerra era mais comum no início da Idade Média. Porém, o outro tipo de guerra lá, que é só entre nobres por disputa de terra, o ônus recaía somente sobre nobres. E diga-se de passagem, a defesa do território recaía sobre os nobres, inevitavelmente, porque tipo, por ser dono da terra, ele tinha a obrigação de defendê-la.
Caso contrário, não seria mais dono dela também, né? Ele só tem o direito porque tem um dever. Assim como hoje, tudo funciona assim no mundo, não importa. Não existem direitos sem deveres, sem contrapartidas. Por isso, o ônus da guerra sempre caía sobre eles. Em alguns casos, tipo, a guerra nem afetava os demais, como eu falei. Em outros casos afetava sim. Mas ainda assim, esse ônus tinha que recair com ele. Porque imagina só, se ele não protegesse bem o território dele, as pessoas que trabalhavam nas terras dele para pagar, não sei se é correto chamar de tributo ou de aluguel da terra, eu vou discutir isso em outro vídeo, mas para pagar essa taxa para ele, por poder usar a terra, iriam fugir, por consequência não iam pagar mais para ele ia quebrar, ou ficar sem recursos, sem... O clero ia fugir também, por consequência a igreja ia amaldiçoar ele. Então, tipo, isso é um ônus terrível, porque ia fazer, mesmo se as pessoas comuns que trabalhavam na terra dele pagavam essa taxa para poder usar a terra dele no trabalho, iam sair também porque eles não iam gostar de estar numa terra amaldiçoada pela igreja. Então, de certa forma, o ônus da guerra sempre recai sobre os nobres. Então não é que eles têm o privilégio da terra, mas não têm sacrifício. Eles têm sacrifícios sim. Não existem direitos sem sacrifícios. Com o clero é a mesma coisa. Eles têm vários benefícios, eu não lembro agora poder falar deles, mas eles têm seus ônus também. No início da Idade Média, enquanto a Igreja Católica não era uma instituição tão forte, os padres ainda podiam se casar e ter filhos. Ainda conseguiam deixar alguma herança, alguma coisa assim. Com o passar do tempo, eles perceberam que isso poderia disseminar sectas menores do cristianismo. Eles limitaram isso e, por consequência, os padres pararam de poder se casar, de poder ter filhos, de poder deixar herança e principalmente poder acumular riqueza para eles. Então, tipo, eles tinham vários privilégios de proteção, de não serem agredidos em caso de algumas guerras, em terem de ser respeitados e serem aceitos no castelo dos nobres e dos outros lá serem obrigados a respeitar eles, os demais. Isso é lógico, dentro de sociedades cristãs. Eles tinham esse ônus. No início não era tão grande, mas no início também eles não tinham tanto poder para poder ficar cobrando dos outros e para poder ficar usando a palavra da igreja. Então, de certa forma, é aquela coisa. Só existem direitos porque existem deveres que lhe permitem esses direitos. E isso não era diferente na Idade Média. Alguns malucos ainda acham que isso pode ser diferente, não sei como. Eu acho que é impossível, a lei do universo, assim, não tem como mudar isso. Gente, por esse vídeo eu expliquei essa base aí, que as sociedades podem variar suas classes sociais de acordo com o tipo de religião que elas seguem. Isso na Idade Média influenciava muito. Hoje talvez não sei se tanto, porque hoje nós temos estados nacionais fortes. O que eu não sei se é bom, mas talvez realmente uma sociedade controlada por religiões não seja algo tão legal também. Ela sempre terá sua influência. O que pode acontecer é que pode haver a limitação dela. A religião era um fator de grande influência naquela época. E eu vou ter que fazer um segundo vídeo para complementar esse daqui, para falar sobre um outro fator de grande influência nas sociedades medievais, que é a família. Quando eu estou falando de família, não estou falando da família X, família Y, família de um estilo, família de outro. Eu estou falando da instituição família. E eu vou falar isso no próximo vídeo, que eu acho que eu vou gravar amanhã. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se não ficou claro, eu explicarei mais alguma coisa, mais coisa sobre esse vídeo no próximo. Obrigado, gente. Tchau.